Opa, e beleza? Como vocês sabem, através do meu personagem de Hisoka, eu gosto muito de crianças. Brincadeiras à parte. Pessoal, eu decidi fazer esse manhwa porque um inscrito pediu e eu já tava planejando fazer ele também, gente. Então decidi fazer esse top 10. Espero que vocês gostem e vamos seguir evoluindo, pessoal. O assassino reencarna em um espadachim genial. O que você precisa para ser um assassino? Ter sangue frio? Matar sem pensar? Ou correr até a morte sem medo nenhum? Não. Para você ser um assassino, você precisa ser mais do que isso. Muito mais. O nosso protagonista, Ryan, era o melhor dos melhores. Tanto que ele era reconhecido pelo Lord Deros, aquele a qual ele servia. Só que nosso protagonista não queria viver mais como um cachorro, matando a todos na sombra do Lord Deros. Nas sombras, como o Lorde mandava. Só que Beros descobriu que o nosso prota estava armando para fugir das amarras que foi colocada em seu pescoço com o nome de doutrina. Doutrina seria uma habilidade utilizada para escravizar as pessoas, como se fosse uma coleira de choque, que sempre dava choque quando o seu cão latia para o dono. Só que o cão na verdade eram as crianças, que foram treinadas para se tornar assassinas. E o nosso protagonista foi vendido como escravo e passou pelo inferno. Mas durante uma missão, nosso prota aprendeu uma habilidade que fez com que ele conseguisse quebrar essa doutrina. Com isso, ele podia finalmente ser livre, ser uma pessoa e não mais um cão. Ryan sabia que Deros era um demônio vivo. Só que ele não pensou que seria mais do que isso. Todos os assassinos que Deros tinha duas prisões. A doutrina e o verme de fúria, que ele havia implantado no nosso protagonista sem o nosso protagonista saber. Antes que o verme comesse o coração de Iron, ele decidiu lutar contra Deros. Já que ele ia morrer mesmo, pelo menos ele lutaria. E não mais como um cão, e sim como uma pessoa liberta. O prota aprendeu uma habilidade que foi utilizada pelo guerreiro mais forte daquele mundo, há muito tempo atrás. Mas essa habilidade ainda faltava muito mais tempo para ser aperfeiçoada. Por isso, ali, Iron morreu. Antes que ele fechasse os seus olhos, ele implorou para Deus ou para o demônio. Se ele tivesse outra chance, ele se vingaria de Deus. Mas quem ouviu as suas preces não foi Deus e nem demônios, e sim a própria fúria. Ao fechar seus olhos, ele sentiu um calor que ele nunca sentiu. Um calor de uma mãe. Sem nunca ter vivido isso na sua vida passada, Iron ficou sem dormir por 100 dias. Mas algo chocou sua mente. Ele não reencarnou numa família qualquer, e sim na família do grande rei da espada da destruição do norte. Ele nasceu como neto de Glenn, o rei da espada, pois o seu avô só foi ali para lhe dar o nome. Ele lhe deu o nome de Iron, o mesmo da sua vida passada, e ali foi embora. Gente, esse manhwa é novo, mas eu vou dar um pequeno resumo. A Fúria vai tentar roubar o corpo do nosso protagonista. Tem o prota defendendo a sua mãe da humilhação que ela recebe da família. E tem o prota sendo humilhado por todos. Tipo, é muito bom esse manhwa, é novo, mas é muito bom. O retorno do prodigioso mestre espadachim. Por mais de 30 anos, a humanidade foi rigida ao choro de crianças órfãos e mulheres viúvas, por causa de uma batalha que a humanidade teve contra monstros impiedosos. Mas por fim, aquele banho de sangue havia terminado. Entretanto, a imperatriz Ella Rose foi atingida pela loucura, mudando de um ser digno a ser seguido para alguém impiedoso, para alguém que só aceita a bajulação de todos. E quem não abajula, morre. Yuma, o nosso protagonista, foi falsamente acusado de traição. Quando Yuma foi arrastada até a imperatriz, aquela que ele um dia chamou de amiga, por ver a sua verdadeira face do mal, depois que recebeu a sua sentença de morte, o prota se lembra de um amigo que se foi há muito tempo. Esse amigo havia dado uma pedra do retorno para ele, só que tinha duas pegadinhas. Yuma não sabia até quando ele voltaria no tempo. E a segunda era que Yuna morreria assim que ele comesse a pedra, morreria na hora. Mas a vida do nosso prota nunca foi boa. Ele era um excelente espadachim, mas por causa de um erro que ele cometeu, de se meter com Mero, que era um cavaleiro do Império, que mentia para todos dizendo que ele era foda, mas no fim era um farsante, que após perder um duelo contra o nosso prota, o Mero, o lixo do lixo, usou o seu poder no Império para transformar o nosso protagonista em um eunuco. Depois de sofrer o abandono da sua família adotiva e de todos da vila, na qual ficavam olhando para ele como se ele fosse um leproso, ele encontrou um conforto no Império. Porém, a sua amiga agora está querendo a sua morte, por ele não abaixar sua cabeça perante as maldades dela. Antes de engolir aquela pedra do retorno, Yuna, não sabendo se retornar ou não, deseja para ela, a imperatriz, que ela se cuida. Ali o nosso prota, ao provar da pedra, ele sufocou até a morte. Mas ao abrir seus olhos, a pedra realmente funcionou, fazendo o prota retornar 40 anos no passado, quando ele tinha 17 anos, faltando um dia para que ele pudesse encontrar Mero, que ia visitar a sua vila. E naquele dia,
ele faria nosso protagonista virar um eunuco e toda a desgraça dele iria voltar a acontecer. Só que o nosso prota Yuma, ele não quer mais passar por isso. Então ele vai fazer de tudo para corrigir os seus erros do passado, para modelar o seu futuro e treinar para um dia virar um espadachim do Império. Mas o nosso protagonista, ele estava treinando para ser um espadachim do Império. Só que o Mera apareceu e acabou tendo toda essa desgraça que aconteceu na vida dele. E descobriu o motivo da sua amiga do nada ter mudado da água pro vinho e também salvar as pessoas das mortes que vão ter quando os monstros atacarem o mundo todo. Ele vai conseguir ou não? O filho mais novo do mestre espadachim. Nascer em uma família poderosa pode lhe trazer vantagem e também desvantagem, pois a todo momento eles irão te testar. O nosso protagonista, Jin, nasceu em uma família lendária chamada Hunkandel, no clã onde as crianças nascem com um corpo poderoso e talentosos para a guerra, onde o lema dessa família é sempre guerrear, pegar o que quiser e escravizar quem é mais fraco que você. Nessa família existe um ritual. Antes da criança aprender a formular uma palavra, ela é colocada numa rinha de espadas para saber qual ela vai escolher, assim trilhando o seu caminho. E Jin escolheu a espada do antigo patriarca. Nesse momento feliz, foi o dia mais infeliz do nosso prota. Algo estava errado, ele não tinha nenhum talento que a família Hunkandel esperava, assim fazendo com que ele sofresse humilhações de seus irmãos e também subordinados da sua família. Até que no fim ele foi expulso com toda a desonra que um guerreiro da sua família poderia receber. Mas a vida havia sorrido para o pobre Jin. Ele foi encontrado por uma maga e acabou descobrindo que ele tinha talentos para magia. Assim ele cortou o laço com a sua família, pois para sua família de guerreiros, usar magia era uma desonra total. Jin, mais pra frente, fazendo uma pesquisa, ele ativou um poder proibido, assim liberando a escuridão que habitava em seu coração. Ali ele descobriu que sim, ele tinha talento para a espada, mas o seu talento havia sido selado por alguém, assim que ele escolheu a espada do patriarca. Assim finalmente Jin, que sempre se sentia triste ao segurar uma espada, ali se sentiu feliz ao segurar uma espada. Mas a alegria de Jin durou pouco. Alguém foi mandado para o matar, fazendo com que Jin, no seu momento mais feliz, viesse a morrer. Ao deixar a sua mente vagar, sangrando, ele imaginou como seria sua vida se o talento dele não fosse selado. Ah, que arrependimento. Ali no último suspiro, Jin morreu. Entretanto, ele acordou no dia da seleção de espada. E agora, com todas suas memórias do futuro, será que Jin vai descobrir por que o seu poder foi selado e também irá punir a todos que humilharam em seu futuro triste? Esse foi o nascimento do nosso protagonista. Talvez você espere palavras de amor, mas a primeira palavra que Dave ouviu do seu pai era que ele era uma criança nojenta. Mas a maldição de Dave havia nascido naquele mesmo dia também, e o seu nome era Kajin, uma criança que foi abençoada pelo Deus da Espada, e nasceu com um corpo também abençoado. Porém, antes mesmo de Dave formular uma palavra, a sua mãe o comparava com Kajin. Mas isso não era o pior que ela havia lhe dito naquele dia. Ela implorou no ouvido de Dave para que ele morresse logo. Por que David era tratado dessa maneira? A maior família marcial, Samyon, tem um duelo entre herdeiros. Se seu filho derrotar o outro, ele ganha todos os privilégios e sua família recobra o privilégio de ser o patriarca da família. E essa era uma batalha entre herdeiros da família Samyon. E o pai do nosso protagonista perdeu para o seu irmão. Então ele colocou toda a esperança nas costas do nosso protagonista. E esse era um fardo muito grande para David carregar. Porém, o Deus da Espada não deu a sua bênção ao nosso protagonista, fazendo com que ele nascesse sem o braço. E esse foi o início da desgraça do David. Com um ano, Kajin já sabia andar. E David mal se ponhava em pé. E só ficava chorando como uma criança normal. Quando David começou a andar, o Kajin já segurava uma espada. Assim que David segurou uma espada, o Kajin já estava aprendendo técnicas de mana. E também já estava aprendendo técnicas de artes de espada da família Simon. David teve que ouvir da sua própria mãe que preferia que o seu filho fosse Kajin. Com 7 anos, David foi mandado para ser um dos ajudantes de Kajin em seu treinamento. Mas na verdade, David foi vendido para ser saco de pancada de Kajin. Após anos de tortura, David se mantinha firme, pois ele queria um dia derrotar Kajin. Enquanto todos acreditavam que Kajin era implacável, David não acreditava nisso. Mesmo sem um braço, ele iria tentar. Tudo para um dia, ele recebeu o carinho e o amor de seus pais. Após derrota atrás de derrota, David treinou muito mais. Mesmo quando Kajin se viciou em mulheres, em drogas, em bebida, David ainda treinava. Mas ele sempre perdia, pois Kajin havia sido abençoado. Entretanto, na sua última batalha, algo aconteceu. David finalmente havia vencido. Mas Kajin, na sua covardia, o atacou pelas costas. Quando David achou que iria morrer com honra, e Kajin finalmente iria presenciar a vergonha que ele sentiu durante anos, ao acordar, ele percebe que estava preso e foi falsamente acusado de ter assinado um contrato com o demônio para assim derrotar Kajin, mas isso não é verdade. E seus pais confirmaram essa mentira sobre David. E David, agora, depois de derrotar Kajin,
Em vez de receber a glória, ele teria que passar os últimos anos da sua vida em sofrimento eterno. Até a comida chegou a perder o sabor para ele, até que no fim ele morreu naquele chão frio e sozinho. Mas ao abrir seus olhos, David percebeu que ele reencarnou 500 anos no futuro, no corpo de Vincent, e agora ele tem o seu braço direito. Ao reencarnar, ele descobriu que inventaram mentiras sobre ele, dizendo que ele matou crianças e assinou um contrato com o demônio. Agora David, no corpo de Vincent, vai tentar descobrir o porquê ele reencarnou agora 500 anos no futuro e tentar limpar o seu nome do passado. O lema da família é: a história verdadeira sempre é contada pelo mais forte. Renascendo rico. Grupo Swang, um lugar onde você pode mudar de vida, uma indústria que cuida de diversos setores do mundo econômico. Yeon foi aceito no Grupo Swang. Mesmo ele sendo de uma família humilde, os seus pais, orgulhosos, fizeram uma festança para ele, para aquela pessoa que seria o novo estagiário de planejamento do Grupo Swang. Entretanto, o nosso prota não foi necessariamente trabalhar com o que ele foi contratado para fazer. Ele meio que virou um zelador ou um faxineiro que lidava com o trabalho sujo da empresa. Porém, ele não queria esse tipo de vida para sempre. Então ele acabou estudando muito e até buscou aprender outro idioma. E seus esforços foram recompensados. Ele subiu de posição no grupo. Até que depois de 13 anos de trabalho duro, Won pensou que seria recompensado. O novo líder do grupo Sonyoung resolveu dar um voto de confiança para ele, enviando 7 bilhões para o nosso prota, que era para lavar dinheiro sujo, literalmente. Won, querendo ganhar a confiança do chefe, ele aceitou. Ele teria que fazer com dinheiro, ele teria que viajar e esperar a poeira baixar, as investigações da polícia pararem. Era simples, não era? Não, nada é fácil para o grupo Sonyoung. Eles estavam usando nosso prota como um bode expiatório, enviando dinheiro para a conta dele para ele assumir todos os escândalos de corrupção da empresa. Assim, depois eles iriam matá-lo para ocultar o seu corpo para ninguém saber a verdade. Won, sem nada a fazer naquela situação, caminhou até sua própria morte. E teve que ouvir que se ele tentasse alguma coisa, eles iriam matar a família dele. Won pensa que fez de tudo para o grupo Swang, e agora ele vai morrer como um simples lixo miserável. Talvez foi sorte ou azar. Won reencarnou na família Jin Seol, que seria a fundadora do grupo Swang, no corpo de Do-jun, que era o neto. O seu pai era o filho do fundador do grupo Swang. Porém, por ele ter casado com uma atriz, ele foi deserdado da família. Por isso, Do-jin não odiava a sua família, pois como eles também foram prejudicados pelo grupo Swang. Do-jin, mesmo sentindo ódio pelo grupo Swang, ele precisava ganhar destaque na família. Ele precisava que o líder do grupo Swang, que era o seu avô, notasse a sua presença, para ele conseguir fama e, por fim, um dia se vingar do grupo todo. Mas ele também agora tem uma família que ele ama e respeita, então ele tem que proteger sua família o máximo possível. Mas ele pensa também que ali nesse grupo só tem cobra, então ele tem que ficar mais esperto e ter mais poder, porque a pessoa que mandou matar ele vai virar o futuro líder do grupo Swang. Ele acaba até vendo a pessoa no meio da festa do aniversário do avô deles. Então Do-jin, ele precisa criar um espaço para ele criar sua dinastia, antes que alguém com más intenções roube dele. The Dark Magion Transmigration. Depois de acordar de um triste sonho que fez ele se relembrar do seu passado, o filho mais velho do conde do reino de Seldan, Jamier Welton, nos conta mais sobre aquele sonho que lhe aflige. O seu nome nem sempre foi Jamier. O seu nome na verdade era Diablo Valvir, que foi o mago mais poderoso do mundo. Após enfrentar a tirania dos 12 deuses, devido a ele ser um mago muito poderoso, os 12 deuses não puderam matar ele. Então resolveram selar ele pela eternidade, para ele ter um sofrimento eterno. Antes do Diablo ser selado pelos deuses, ele prometeu que se um dia ele voltasse, ele ia se vingar de todos eles. E esse dia chegou. Ao reencarnar na família Seldan, agora na família de um conde, mesmo o Diablo sendo uma pessoa extremamente fria e sombria, a sua família era muito amorosa com ele. Depois daquele jantar com aquela família que esbanjava amor, Diablo, agora não, Javier, voltou ao seu quarto. Mesmo ele estando fraco, porém numa família boa, que ele mesmo se apegou, ele ainda era um homem de palavra, e a vingança esfolava sua alma. Toda a dor e sofrimento que ele passou naquela prisão quando ele foi selado. Lógico, agora ele tem uma família que ele precisa esconder esse lado sombrio dele. Mas ele sempre estará planejando nas sombras até chegar o momento de ser forte o suficiente para enfrentar esses 12 deuses e matar eles. E fazer com que eles paguem pelo sofrimento eterno que ele passou naquele mundo infernal que ele estava. Perder a sua mãe e passar pelos piores momentos da sua vida, Ian foi reconhecido no meio de uma guerra de sucessão, devido ao seu talento e conhecimento sobre magia. Ian foi chamado pelo um dos herdeiros ao trono, chamado Ragnar, que mais pra frente viria a ser o seu melhor amigo. Após Ian virar um mago de nível 8, ali se tornando o mago mais poderoso do Império, essa conquista não foi utilizada para o bem, não para o bem de Ian, e sim usado para matar pessoas e trazer dor para todos aqueles que eram contra o seu melhor amigo Ragnar. Após finalmente a batalha de sucessão acabar,
E seu amigo Ragnar virar rei, Ian, se sentindo mal pelas coisas que ele fez durante a guerra, mesmo seu amigo Ragnar oferecendo tudo para ele escolheu voltar para sua terra natal e finalmente descansar daqueles pesadelos. Ian se sentiu muito mal pelas coisas que ele fez durante a guerra, pelas maldades que ele teve que fazer com seus poderes que deveriam ser utilizados para o bem. Entretanto, a vida de Ian iria mudar com a visita do seu melhor amigo Ragnar, que também ele considerava um irmão. Todos que tiveram na guerra ganharam alguma coisa, porém o Ian não ganhou nada porque ele não pediu nada. Ele se sentia mal por ele ter matado muitas pessoas, então ele preferiu não ganhar nada da guerra. E o Ragnar apareceu na cabana do Ian, trazendo um vinho para pelo menos, tipo assim, como eu não tirei nada, eu vou te dar pelo menos um copo de vinho como um agradecimento pelos seus serviços. E o Ian, por ele ser muito amigo do Ragnar, ele aceitou aquele agradecimento. Nós que conhecemos a história da serpente, sabemos que a serpente não chegou de uma forma agressiva, ela chegou de uma forma até boa para falar com Eva no Jardim do Éden. E o Ragnar, ele era a serpente do Ian. Ian, que deu tudo para Ragnar, no fim recebeu a traição em troca da sua devoção ao seu amigo. Ragnar colocou um veneno que anula a magia, e assim deixando Ian fraco bastante para ser uma pessoa normal. Ragnar agradeceu por tudo que Ian fez por ele, mas Ian era forte demais para viver no mesmo mundo que Ragnar, e só o Ragnar podia ter poder ali, e por isso que ele decidiu matar Ian. Mas Ian se lembra que ele achou um livro, e naquele livro tinha magia antiga, e tinha uma magia de retornar no tempo. Fazendo suas pesquisas, ele achou que se ele pudesse voltar no tempo, ele poderia consertar os seus erros, mas ele nunca testou. Mas aquele momento era perfeito para ele saber se ia funcionar ou não. E depois de utilizar aquelas palavras mágicas, ele furou seu coração que já estava partido. Agora Ian, com todas suas memórias do futuro, ele vai tentar consertar o seu passado. Ele se lembra que a sua mãe vai morrer de uma doença que ele podia curar mais pra frente, escolhas horríveis que ele fez no futuro, ele ia fazer de tudo pra não fazer, e agora ele não vai fazer de tudo pra controlar o Ragnar, pra que não seja o sucessor do trono. Esse manhwa já tem um fim, então se vocês fizeram no manhwa que já tem um fim, esse aqui é ele. Infinite Mage. Para um caçador, uma noite de sono é algo sagrado, mas naquela noite, para aquele caçador chamado Vincent, a sua noite de sono seria interrompida por um som alto vindo do seu celeiro. Ao adentrar naquele lugar, algo deixou sua mente confusa. Ali havia uma criança, e através da fofura daquela criança, o coração gelado de Vincent descongelou. E sua esposa, muito assustada, veio até ele averiguar o que estava acontecendo ali naquele lugar. E foi nesse dia que Chirone, a criança milagrosa que apareceu naquele celeiro, ganhou seus pais. Aos 12 anos, ele era um garoto extremamente inteligente. Ele amava ler livros que falavam muito sobre magia. Tipo, tudo que envolvia magia ele queria saber. E seu pai se sentia muito feliz ao ver seu filho feliz. Mas as pessoas da aldeia questionavam por que Chirone não tinha nenhum traço do seu pai. O seu pai era um lenhador e um caçador. Chirone não, era um garoto que só gostava de magia. E seu pai ouvia as pessoas falando isso do seu filho, ficou em fúria, mas seu filho não ligava porque aquelas línguas más falavam. Então Vincent, vendo aquilo, se acalmou. Devido ao Vincent ouvir as pessoas falando aquilo, ele resolve levar o Chirone finalmente para conhecer a cidade. Ao deixar nosso protagonista como conhecido, o seu pai foi fazer suas entregas. E ele falou para ele, ó, depois que eu terminar minhas entregas, eu vou te levar para você ler um livro e tal. E nosso protagonista estava muito maravilhado, porque ele amava ler livros. Mas o que acontece? Ele viu uma livraria e ele resolve entrar nessa livraria. Quando ele entra nessa livraria, ele percebe que aqueles livros não eram para ele. A proprietária falou que aqueles livros só podiam ser lidos por nobres. E ele não tinha dinheiro para comprar. E o nosso protagonista sai literalmente escorraçado de lá de dentro. E ele acaba vendo uma pessoa caminhando com livros na mão. E ele resolve seguir essa pessoa. Ele vê essa pessoa jogando livros no lixo. Aí ele percebe que o pai dele pegava os livros dali. E ele acaba sendo parado por um grupo de soldados. Ele acabou entrando num lugar onde não era permitido para plebeus. Só que pelo medo da punição ele resolve fugir dali. Ele acaba chegando num lugar onde ele está ouvindo pessoas falando sobre magia. E ele fica escutando. E ao escutar, ele escuta uma pessoa chamando ele para entrar lá dentro. E essa pessoa era muito poderosa. Essa pessoa fala pra ele se ele gostou de alguma coisa de magia, e ele fala que queria aprender. E esse cara fala pra ele, eu vou te ensinar uma magia inofensiva, uma magia que você pode ver tudo ao redor. Essa magia que eu usei pra saber onde você tava. E ele pergunta ao nosso protagonista que tava vendo. Nosso protagonista fala que tava vendo o universo. O cara acha que nosso protagonista tava delirando e acaba deixando quieto e acaba ensinando algumas magias, ele brincando. E o nosso protagonista vai embora maravilhado por ter aprendido magia. Pela primeira vez ele não só leu, ele aprendeu a magia. E ele acaba se encontrando com um grupo. E esse grupo é muito mau. E esse grupo quer fazer maldade com ele. Até que aparece uma menina nobre. E essa menina nobre fala que quer vender ele como escravo. E nosso protagonista é muito assustado, machucado. Ele resolve usar uma magia que ele aprendeu naquela aula. E ele usa essa magia. Por ser muito forte, ele consegue fugir. Ele vai até o seu pai chorando e fala que nunca mais quer voltar para a cidade. Ele reconheceu que plebeus só se ferram ali. Depois de um tempo, já aceitando a sua realidade, aparece um senhor na sua casa, querendo lhe oferecer um emprego de bibliotecário. E ele ia ter que organizar todos os livros de uma família nobre. Ele ia poder também ler qualquer livro ali.
Porém, ele não ia poder divulgar o que ele estava lendo, senão ele morreria. Teria que assinar um contrato que se ele divulgasse, ele morreria. E os pais dele, muito assustados, não queriam que ele aceitasse. Mas nosso protagonista, percebendo que essa seria a única maneira dele aprender magia, ele tinha que ir, ele tinha que arriscar sua vida. E agora ia fazer de tudo para virar um mago, mesmo ele sendo plebeu. Maldita reencarnação. Tudo começa com um grande herói, Velmote, e seu grupo de companheiros que foram subjugar o Rei Demônio. Mas o Rei Demônio tinha 5 comandantes. Pela graça de Deus, 3 deles já tinham sido derrotados. Faltava pouco para o herói e seus companheiros chegar até o Rei Demônio. Velmote, com toda sua destreza, eliminava os demônios que cruzavam seu caminho, assim abrindo o caminho para os seus companheiros. Mas Siena, que era conhecida como a Sábia, não ficava muito atrás dele. Ela usava sua magia tão poderosa que todos os demônios tremiam de medo diante dela. Denise, que era fiel, utilizava o seu poder, vindo da graça, para purificar o mal que emanava dos demônios. Molon, que era o corajoso, ele era a força que sempre se permanecia de pé para levantar a moral do seu bando. Mas dentre eles, existia só um que ainda mostrava que queria ser mais forte do que o Velmote, o Ramael, que era conhecido como estúpido, que sempre deixava suas emoções acima da razão. Ramael sempre teve inveja de Velmote, e ele o considerava o seu rival, mas ninguém sabia sobre isso, só ele mesmo. Depois deles lidarem com uma horta de demônios, eles acabaram relaxando um pouco, mas Ramael notou que eles só mandaram poucos demônios. Porém, aquilo era um plano do Rei Demônio, para quando o herói Velmote abaixar sua guarda, eles então pegá-lo de surpresa. Só que Ramael viu aquela cena e foi defender o herói, assim sendo ferido mortalmente por um dos comandantes do Rei Demônio. Depois de Velmote lidar com aquele demônio covarde, os companheiros de Ramael foram tentar ajudá-lo. Só que Ramael sabia que não existia nenhuma magia que poderia salvá-lo ali. E com todo o seu coração ele se despediu da sua equipe. Mas que merda é essa? Ramael reencarnou 300 anos no futuro. Pois ele se lembra que ele não era esse frouxo que está escrito aqui no livro. Depois dele ter reencarnado, uma pergunta sempre vem em sua mente. Mas por que ele reencarnou como descendente de Velmote? E agora o Ramael vai usar o corpo de Eugênio para descobrir a verdade. Entretanto, para ele ter liberdade e recursos para procurar a resposta, ele precisa passar pelo exame de linhagem. Velmote, ele tinha muitas amantes. Para não ter briga entre os herdeiros, numa certa idade, eles iriam passar por um teste para ver quem ganharia o posto de patriarca da família. Essa era a única forma de Ramael descobrir o motivo dele ter vindo para o futuro. O retorno do cão da espada de sangue de ferro. Não importa o quanto você late, um cão sempre será um cão. Vic Van Baskerville, ele era um filho ilegítimo. Aos 8 anos, ele era considerado um gênio para todo mundo. Mas para sua família, ele era apenas um membro medíocre, digno de pena. A partir dos seus 20 anos, ele foi mandado para missões de assassinatos, reconhecimentos e missões para subjugar o seu inimigo ou o seu aliado que se rebelou contra a família. Por causa da falta de investimento pela família Baskerville, quando ele era mais novo, aos 29 anos, Vic acabou caindo no limbo. Nada com que ele fizesse, o seu corpo ficava mais forte. Nos seus 30 anos, um portal demoníaco acabou se abrindo, e Vic foi mandado para a linha de frente para ser o representante da sua família. Com seus 39 anos, Vic já tinha passado pelo inferno e voltado, lutando na grande guerra entre os dois mundos e trazendo a vitória para os humanos. Aos 40 anos, esperando receber uma recompensa como um cão de caça leal, com seu corpo todo marcado pela dor, Vic foi falsamente acusado de conspirar com os demônios, sendo sentenciado à pena de morte. Vic, antes de perder a sua consciência, ele amaldiçoou todos os membros da família Baskerville, principalmente o seu pai Hugo, a pessoa que ele ansiava ganhar respeito. Mas a maldição vai vir pelas mãos do cão mais leal da família Baskerville. Vic não sabe que tipo de brincadeira é essa, mas ele acabou retornando 40 anos no passado, com todas as suas memórias do seu futuro triste. Ele voltou na primeira vez que ele viu o Hugo. Vic se lembra que no seu passado, por ser uma pessoa de talento medíocre para os Baskervilles, ele teve uma vida de merda. Mas dessa vez ele iria crescer utilizando todas suas memórias do futuro, para se preparar para caçar um por um dos Baskervilles. Mas antes ele precisava passar pelo teste de iniciação. Todos os filhos dos Baskervilles são colocados no labirinto, chamado de Berço da Espada. Caso a criança sobreviva, ela tem que passar pelo rio de Stinge. Quanto mais tempo a criança fica lá dentro, seu corpo fica mais forte. Mas os bebês não iriam pular dentro da água sem ser forçado. Só que Vic tinha um objetivo, e esse era o único jeito dele ficar mais forte, e receber todo o apoio de Hugo para fortalecer o seu corpo, para depois no fim ele conseguir caçar todos os Baskervilles que o traíram quando ele mais precisou deles.